Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Dando início a mais uma live. Muito bem. Iniciamos a semana, sendo a última semana aí da transformação. A Illuminata lançou em abril, né? É o abril da transformação, e nós estendemos isso para maio. Boa noite, Paz, seja bem-vinda, Soninha, enfim, muitos entrando aí. A Illuminata lançou esse abril e maio de transformação, onde nós todos os dias, de alguma forma, trazíamos algo relacionado à transformação, sejam de pessoas, de líderes ou de organizações, por meio do Enneagrama, por meio da PNL, por meio de diversos temas, né? E às segundas-feiras, às 7 horas da noite, nós falamos de desenvolvimento humano. Hoje pela manhã nós já tivemos a Paty Calazans aí, que tá online. Já tivemos ela falando um pouco aí sobre a Escola de Consciência Plena, com práticas de respiração, de presença, enfim. Amanhã, normalmente às terças-feiras, nós falamos sobre Enneagrama, sobre hipnose. Nessa terça exclusivamente a gente mudou, vai falar um pouco de Enneagrama. E na quarta nós temos hipnose, quinta PNL, sexta às 8 horas da manhã, falando aí um pouco mais sobre o público corporativo. Essa é a última semana desse mês de transformação, justamente pensando em todo o sucesso que foi as lives, a quantidade de pessoas que participaram. Boa noite, Rô, seja bem-vindo aí. A Carolzinha, fazia tempo que eu não vi a Carol presente aí, ó. Enfim, Cristiane, sejam bem-vindos. E nós decidimos justamente estender essas lives com o intuito de oferecer um pouco de suporte, de apoio ao momento em que nós estamos vivendo, a tudo isso estava acontecendo. Novamente, seja por meio de um Enneagrama, de uma PNL ou de algum tema que fosse relevante para vocês. E muitas pessoas pediram para a Illuminata que nós falássemos um pouco mais sobre liderança situacional, que é como eu faço a liderança, seja da minha equipe, eu também posso usar isso dentro de casa, né? De acordo com a situação, de acordo com o momento. E é um pouco do que nós vamos conversar aqui hoje. Então o tema de hoje é liderança situacional. E acho que é importante primeiro entender o que é liderança, né? Depois a gente entende o que é o situacional e como tudo isso fica junto e misturado e como que pode nos ajudar no dia a dia. Acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que nós nunca vivemos um momento que a liderança situacional é tão importante para o nosso dia a dia. Boa noite, Lemos, seja bem-vindo aí. Nunca vivemos um momento onde a liderança situacional ela se encaixa tão bem, né? Recentemente a Latam estava conversando com a gente para nós entregarmos um trabalho lá que vai ser entregue em julho. E nós estávamos definindo, dentre as infinitas possibilidades de tema, qual tema nós escolheríamos, né? E depois de falar de Enneagrama, de falar de influência sem autoridade, diversos outros temas, nós escolhemos liderança situacional, exatamente porque é um dos temas que mais se encaixa neste momento. Tá só respondendo aí, Lemos, a ideia é que sim, a live sempre fica gravada. Ultimamente o Instagram fez algumas mudanças e a gente coloca isso lá no IGTV. Tá? Mas de qualquer forma também isso depois é transformado em podcast, enfim. Por meio das nossas redes você vai ter acesso aí, tá? Boa noite, Edivaldo, enfim, a galera chegando. Dinaldo, né? Desculpa. Muito bem, pessoal. Então, quando a gente fala de liderança, existem diversos estilos de liderança. E o estilo de liderança está muito atrelado com a estrutura da organização, com a cultura da organização. Então, por exemplo, uma empresa hierárquica me exige por si só uma liderança diretiva. Vamos pegar o modelo mais hierárquico que existe no mundo de organização e de modelo, um exército, onde você tem claramente uma hierarquia definida, as ordens realmente devem ser seguidas e obedecidas, um comandante dá um comando e todos aqueles seguem. Então, dentro de um modelo como esse, boa noite, Lísia, boa noite, Vinícius, enfim, o pessoal vai chegando e fiquem à vontade. Então, dependendo do estilo de liderança, da cultura da sua organização, do próprio modelo, da própria estrutura organizacional, você já define o estilo de liderança que se faz necessário. Então, por exemplo, como eu falei, um modelo hierárquico como um exército. Agora, se você pega modelos totalmente mais amplos,
mais colaborativos, até na linha do que o João e o Pedro discutiram muito na sexta-feira sobre reinventando as organizações, né? Empresas mais TEALs, mais conectadas a modelos mais colaborativos, ou que vem lá, por exemplo, do próprio Barrett, que fala sobre empresas que são gerenciadas por meio de valores. Boa noite, Rafa, Sarita, Tata, sejam bem-vindos. Então, se você pega essas organizações, são modelos mais voltados para o modelo colaborativo, como o próprio Pedro, o livro do Pedro fala sobre empresas espiritualizadas, aí é um outro estilo de liderança. Não adianta você vir com um estilo realmente hierárquico, diretivo, que as pessoas não se sustentam, elas não ficam por ali, né? Então, primeiro, existem diversos estilos de liderança. Eu gosto de dar 2 exemplos também bastante legais. Uma coisa é uma orquestra, uma sinfonia, onde você tem toda uma orquestra por trás ali para promover uma música, onde você tem um maestro regendo e você tem todas as pessoas indo naquela direção, acompanhando. De outro lado, de repente, você tem o jazz. Quem nunca viu, dá uma procurada no jazz de Woody Allen. O Woody Allen, ele tem lá a sua banda de jazz, onde cada um toca o que quer. Cada um faz o que quer ali e as músicas que saem são incrivelmente lindas. Da mesma forma, o que diz, pessoal, que não importa a liderança, o estilo de liderança, na verdade. Existe um estilo de liderança para cada organização, existe um estilo de liderança para cada situação. Todas funcionam. Não adianta eu querer trazer um modelo de exército para dentro de casa e fazer isso com os meus filhos. Ao mesmo tempo que não adianta eu trazer um modelo mega colaborativo para a guerra, falar para uma linha de frente e avançar contra o exército seguinte. Então, a questão não é os estilos de liderança. Primeiro, existem diversos estilos de liderança e está tudo bem com elas. Segundo, a questão é muito mais como você vai aplicar esse estilo de liderança, em qual momento. E o liderança situacional vai trazer que, além do momento, muito com qual pessoa, com qual situação. Boa noite, Fê. Boa noite, Matos. Tem um monte de gente entrando aí ainda. O Lemos traz qual estilo de acredita que está mais presente no mercado? Lembra, essa é uma boa pergunta. Eu diria que tem todos, mas ainda muito voltado para modelos hierárquicos. Ainda existe, sei lá, 1, 2, 3% das empresas caminhando por um modelo mais TEAL, um modelo mais colaborativo. Agora, o modelo antigo ainda que funciona muito bem é o hierárquico. E não adianta a gente julgar e falar que o hierárquico não é o melhor. Poxa, eu estou numa empresa hierárquica. Não é essa a questão. Depende da empresa e da cultura que ela quer trazer, e da estratégia e da sua estrutura. Depende de uma série de coisas, inclusive do próprio propósito. Tá tudo bem você ter um estilo hierárquico, a questão não é essa, tá? Novamente, é ter certeza que você tem os estilos de liderança aplicado às organizações da forma que devem ser. Tudo bem? Muito bem. E quando a gente fala do situacional, vem muito em relação à situação mesmo. Ou seja, pessoal, se é em relação à situação, não é em relação à pessoa. Existe uma grande confusão, e agora já tentando trazer um pouco mais de clareza na liderança situacional, né? Existe uma grande confusão sobre a pessoa, como se um presidente ou um diretor não pudesse, não tivesse o direito de não saber determinadas coisas. E quantas vezes a gente já escutou aplicando isso dentro das organizações? Mas esse cara é um diretor, ele já está lá no L3, L4, a gente vai falar um pouco dessas nomenclaturas, tá? A Tata está perguntando se vai ter esse curso. Vai ter sim, Tata. Nós temos o Leader Coach já existente, que inclusive vai ter um online agora, acho que mês que vem ou outro, que é o L3 da liderança situacional que eu vou falar, e tem um que é o Liderança 4.0 que a gente implementou ano passado, e a gente vai lançar em novembro de novo, e que vai abordar isso profundamente, não na parte teórica, mas na vivência também, né? Então, a gente não pode confundir liderança situacional com a pessoa, é com a situação. Então eu posso ter uma mesma pessoa em situações diferentes de acordo com os temas. Eu posso ter um presidente super dominando algo em L4, a gente vai falar um pouco dessa nomenclatura, como eu posso ter um diretor em L1, em M1, quer dizer, no momento 1. Ou seja, liderança situacional é qual estilo de liderança eu tenho com uma determinada pessoa para aquela situação. E isso muda muito, muda todos os dias.
Tudo bem? Você pode ter uma reunião às vezes de 1 hora, falando de 4 temas e para 4 temas ter utilizado um estilo de liderança diferente com a mesma pessoa. E quando você vai para grupo, isso se complica, tem uma complexidade um pouco maior. Tudo bem? Então é isso, falando um pouco dos estilos de liderança que a gente já conversou, existem diversos estilos de liderança e está tudo bem, a questão é como você vai aplicar isso dentro da sua organização, qual o modelo é o melhor estilo de liderança. Isso vai depender da sua estrutura organizacional, do seu propósito, da sua cultura, de uma série de coisas, tá? Depois a gente entendeu um pouco o que é situacional e como que isso está dentro de liderança situacional, e agora eu queria entrar um pouquinho dentro do modelo de liderança situacional por si só, tá? Aqui tem uma pergunta do Lemos, né? Como melhorar a liderança situacional numa empresa ágil? Essa é uma pergunta fantástica, né? Primeiro, como preparar líderes para que eles sejam ágeis, né? E não só ágil em agilidade, mas ágil no mindset, né? Enfim, essa é uma pergunta fantástica, Lemos. Eu vou tentar responder ela mais para o final, para a gente não misturar agora, antes de entrar o que é liderança situacional, inclusive, tá? Se vocês quiserem depois voltar com essa pergunta no final, caso eu me esqueça, por favor, uma pergunta fantástica, tá? Então vamos entender um pouco o que é liderança situacional, tá? Bom, Rancharan, que foi uma das pessoas que criou e desenvolveu isso, né? Ele criou e definiu 4 estágios, 4 momentos que eles chamam de M1, M2, M3, M4. Onde em cada momento desse eu exijo uma liderança totalmente diferente da outra. Então você pode pensar agora nos seus colaboradores, ou até mesmo em você, ou até mesmo isso dentro de casa. Illuminata sempre traz os modelos corporativos para dentro de casa, que funciona também, tá? Mas vamos usar um pouco do modelo colaborativo. Então o que é o momento 1? Tá? E dentro da liderança situacional, pessoal, e também dentro do nosso tempo, eu vou trabalhar sempre com 2 variáveis para ficar mais fácil, tá? Uma é a variável do comprometimento e a outra é a variável mais relacionada à parte de emoção, a parte de... Quer dizer, uma é mais a parte técnica, né, de capacidade técnica, habilidades técnicas mesmo. O quanto tecnicamente eu conheço aquilo. E o outro é a parte mais comportamental, emocional, motivacional. Então, só para simplificar, tem sempre essas 2 variáveis. Então, o que é uma pessoa em M1 dentro da liderança situacional? Significa que uma pessoa, num determinado tema, ele está em M1. O que é o M1? É justamente o momento onde a parte técnica ela conhece muito pouco, mas ela acha que conhece muito, e a parte emocional está bombando, porque ela acredita que ela acha muito. Então, vou pegar um exemplo de um estagiário, acabou de se formar. Ele conhece tecnicamente, mas não tem experiência dentro de uma organização. Então, tecnicamente, ele não conhece tanto, ele não sabe nem a aplicação daquilo no mercado. Mas ele está mega motivado, ele acredita realmente que ele domina aquele assunto e quer sair fazendo. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de um estagiário, normalmente ele está em M1. Acha que manja bastante e, na verdade, ele não conhece tanto assim. Tá? Um outro exemplo que a gente gosta de dar muito, que é fácil de entender, é quando você vai tirar a sua carta. Né? Então, no momento que você vai tirar a sua carta, você está super empolgado, achando que aquilo é fácil. Você viu seus pais dirigindo a vida inteira, seus amigos, só trocar a marcha, ligar o carro, acelerar. Então, você acredita, seu lado da motivação acredita que aquilo é fácil, e o seu lado da técnica, que você não tem quando você vai dirigir. Você fez uma aula ou outra, começando... Enfim, então o M1 é justamente isso. Tecnicamente você é fraco, mas a sua emoção, a sua motivação acredita que você é muito forte. Esse é o M1. Muito bem. Você é estagiário, entra dentro da organização, começa a passar as primeiras semanas ali com as pessoas, começa a ter que realmente aplicar tudo aquilo que você aprendeu e você começa a descobrir que aquilo não era tão fácil, não era tão simples. A mesma coisa quando você vai tirar a carta. Imagine se você lá, quando estava tirando sua carta, primeiro dia que você saiu foi dar uma volta com seu pai ou com a autoescola, isso não importa muito, e a primeira vez que você foi sair o carro já morreu. E numa primeira subida o carro morreu de novo. E no primeiro momento que você foi tentar estacionar, não era tão simples como você vê. E nesse momento acontece uma mágica, você começa a vir para M2 que nós chamamos, que é o quê? É o momento onde tecnicamente você percebe que você não sabe tanto. Você realmente começa a cair a ficha. E aí a sua motivação, que estava lá em cima achando que era tudo fácil, ela também começa a cair, a sua motivação vai lá embaixo. Ainda assim, pessoal, se vocês perceberem em M2, eu já conheço tecnicamente mais do que M1.
A diferença é que M1 eu achava que eu conhecia muito. Na hora que eu fui para a prática, eu percebi que eu conhecia pouco. Mas ainda assim eu já pratiquei um pouco mais do que antes. Então em M2 eu já conheço mais do que em M1. Mas eu tenho a percepção de que eu conheço menos. Eu tenho a percepção de que eu conheço nada. Isso acontece muito com os nossos processos de transformação também, onde a gente começa a espiralar para cima, que a gente fala, e de repente vem aqueles dias que a gente está lá embaixo, e a gente fala, não está adiantando nada, não está mudando nada, estou cansado, e a gente tem a sensação que está pior. Mas na verdade você já está melhor do que antes, você já tem mais consciência do que antes. Algumas coisas você nem faz mais da mesma forma. Então M2 é justamente isso, é quando você começa a perceber que o negócio é mais difícil do que você imaginava. E a sua motivação vai lá para baixo, porque você percebe que é difícil, e tecnicamente você percebe que realmente você não conhece. Só que você já conhece mais do que M1. Tudo bem? Em M1 a gente chama muito do iniciante empolgado. Quem está em M2 a gente fala que é o aprendiz desiludido. Muito bem, cheguei no momento 2. Então agora, inclusive um movimento muito importante, né? Que eu vou falar depois quando eu estiver falando dos L's, das lideranças. Para que você saia do M1 para M2, você tem que deixar a pessoa vivenciar. Ela tem que ir para a prática, não adianta só por conceito. Por enquanto ela não vivenciar a prática, assim como um adolescente que os pais falam diversas vezes alguma coisa, por enquanto ela vivenciar, ela não acorda, ela não percebe aquilo e não cai em M2. Muito bem, o que é o M3? Então você está lá em M2 e você começa a praticar. Você pratica, começa a fazer aquele desenho, começa a fazer aquela arte, começa a entregar treinamento, e depois de 1, 2, 3, 4 anos, ou aí no caso dos exemplos que a gente deu, né, você começa a dirigir, tirou a carta, foi lá, começa a praticar. Depois de alguns anos, você já começa tecnicamente a ser muito bom. Então a sua competência técnica sobre aquele tema, no caso de dirigir, você já é muito bom, você já domina aquele assunto. E aí você vai para o M3. Só que no M3, então, tecnicamente você é muito bom, só que a parte emocional ainda tem um pouco ali. Então, de repente, é a primeira vez que você vai dirigir uma estrada, uma autoestrada lá da Europa que pode ir acima de 200 km por hora. Ou é a primeira vez que você vai pegar uma serra indo para a praia. Ou é a primeira vez que o estagiário ele cansou de fazer apresentações para os seus liderados, mas é a primeira vez que ele vai fazer reunião com diretores. Então, tecnicamente você manja, mas emocionalmente você ainda tem ondulações, você ainda tem alguns impactos. E essa parte emocional pode impactar tecnicamente. Você pode parecer que você não domina tanto a parte técnica. Tudo bem? Então, em M3, nós chamamos muito aí do capaz inseguro. Você tecnicamente é bom, mas ainda existe algumas inseguranças para algumas situações. Até que você chegue em M4. Tecnicamente você domina e emocionalmente essa parte da emoção você está seguro. Você realmente se sente seguro. Seja pegando a serra, uma autoestrada, reunião para presidente, para 1000 pessoas, você tem aquela segurança e aí você cai para o último estágio que a gente fala aí do autônomo pleno. Então, pessoal, eu falei de uma forma muito resumida o que são esses 4 M's, 4 momentos onde todos nós passamos. Só para recapitular, M1, eu não tenho meu lado técnico forte, mas eu acho que eu tenho e a minha emoção vai lá em cima e me atrapalha. Eu acho que eu manjo muito, mas eu não manjo. Depois eu vou para M2, eu realmente percebo que eu não manjo e tecnicamente eu ainda sou fraco, mas eu já sou melhor que M1. Aí eu pratico, tecnicamente eu fico excelente, vou para M3, só que ainda existe algumas situações que me traz uma determinada insegurança. Até que depois de um tempo eu me evoluo como ser humano e sinto uma segurança maior e vou para M4. Então esses são os 4 momentos. Muito bem. Percebam agora, pessoal, antes da gente ir para os L's, olhando até aqui um pouco do horário, o quanto é importante agora a gente olhar para a pessoa e para a situação. Então, eu, Marcelo, de repente é a primeira vez que eu vou fazer uma live. E eu vou fazer uma live sobre liderança situacional, por exemplo. Liderança situacional, de repente eu domino, já apliquei de diversas vezes, já estou em M3, tecnicamente, aplico comigo, aplico com os outros. Só que a primeira vez que eu vou fazer uma live sobre esse tema, ainda vem um Lemos, faz a pergunta, como levar a liderança situacional para empresas ágeis? E aí você vem um lado da emoção, nossa, não tinha pensado nisso antes, e de repente isso começa a pegar aqui dentro de mim. Como de repente eu também posso fazer daqui a uns 2, 3 dias, 2, 3 semanas, uma nova live
sobre liderança 4.0, que é um tema que eu também domino, só que de repente, como eu já fiz várias lives, eu estou mais acostumado, eu não sinto mais isso. Ou seja, liderança situacional não está relacionada à pessoa, ela está relacionada à situação. Isso é uma grande confusão que a gente vê no mercado. Uma mesma pessoa... Oi pessoal, voltei. Se alguém não estiver me escutando, me avisa aqui, tá? A princípio está fluindo aqui. Então, uma mesma pessoa, dentro de situações diferentes, ela pode apresentar um M diferente. E a pergunta que eu trago agora é: e o Covid, será que ele impactou a gente? Como que será que o Covid nos impacta? Será que todos nós não mudamos os nossos M's? Eu vou falar isso um pouquinho no final, tá? Para que fique bem claro o que está acontecendo. Porque o Covid é um cenário novo. Nunca ninguém pensou, e agora eu tenho que fazer gestão à distância. E agora eu tenho que fazer um acompanhamento sem estar vendo as pessoas, reuniões diárias. E como que tudo isso me impacta? Tudo bem? Pessoal, vocês estão me escutando bem? Tá dando para me ver aqui também? Seja bem-vinda, Carol. Bom, muito bem. Então, para que a gente possa depois entender um pouco mais a situação que está acontecendo agora e como isso nos impacta, eu queria falar do L, da liderança, né? Então, resumindo, existe uma situação, cada pessoa da minha equipe ou pessoas dentro de casa estão numa situação diferente. Para cada situação dela, ela está num M diferente, e para isso existem estilos de liderança diferentes também. Então, uma pessoa que está começando a aprender, eu não posso fazer uma liderança da mesma forma que uma pessoa que já está em M3 e domina tecnicamente. Então, da mesma forma que existem 4 momentos dentro da liderança situacional, também existem 4 estilos de liderança dentro da liderança situacional. Então, os estilos de liderança, quando você pensa num M1, que lembra o que era o M1? Tecnicamente eu sou fraco, mas eu acho que eu manjo pra caramba e minha motivação é lá em cima. Então, qual é a liderança que eu tenho que exercer para essas pessoas, tá? É o que a gente chama de liderança diretiva. Você literalmente tem que trazer as direções. Isso não tem nada a ver com a hierarquia em si, que a gente estava falando no início de estilos de liderança. Tem a ver com a situação e com aquela pessoa naquele contexto. Então, de repente, eu preciso trazer uma liderança diretiva, porque a pessoa não conhece. E você percebe que ela vai errar aquilo. Se você não der as orientações claras para ela, ela vai errar. Então, é uma liderança diretiva. Só que o que eu comentei com vocês, né? E aqui é impressionante a gente observar isso no dia a dia, né? As pessoas que estão em M1, por mais que você diz para elas, explica para elas, elas têm aquela ânsia, aquela vontade de colocar em prática. O emocional está muito lá em cima, é uma segurança muito forte. E uma das estratégias que nós usamos a única forma de a pessoa sair de M1 para M2 é você deixar ela fazer. Ela precisa vivenciar aquilo para que ela possa sair de M1 para M2. Ela precisa sentir para realmente perceber que ela não conhece tanto aquilo. Então, o líder em L1, né, que é o estilo de liderança para quem está em M1, é meio que segurar. Sabe aquele estagiário que não adianta você falar, mas você não pode lhe largar, você não pode abrir mão daquilo. Você tem que monitorar bem de perto, porque senão ele vai pegar e atropelar tudo. E os danos podem ser grandes. Eu estou dando exemplo de estagiário, tá, pessoal? Nada contra estagiário, muito mais como um arquétipo de conceito, de técnica, de experiência, de aplicabilidade, tá? Então é a mesma coisa. Em M1, uma pessoa que está aprendendo a dirigir, você tem que deixar ela dirigir. Você pode falar quantas vezes você quiser, por enquanto ela não pegar o carro, não morrer 3 vezes, não quase atropelar o gato, não pegar na guia na hora que for estacionar, por enquanto ela não fizer isso, ela não percebe. Então o líder em L1, ele tem meio que dar a diretriz e acompanhar, follow-up constante. Você tem que segurar um pouquinho, porque vai fazer coisa errada, e tá tudo bem. E que bom se você estiver numa empresa que permita esses erros. Muito bem. Então o líder L1, a gente fala que é esse líder diretivo. Até que nós vamos para o líder, para o L2, que é o líder professor. O que é o líder professor? O que é o L2? Lembra que a gente falou que as pessoas que estão numa determinada situação em M2, significa que ela percebeu que ela não manja tanto, então o emocional dela, a parte de comportamento, ela realmente está
afetado, e tecnicamente ela também não conhece tanto, ela sabe um pouco. Então, literalmente, você tem que ser o líder professor, é o líder que vai desenhar. Para a pessoa que está em M2 e fala, quer que desenhe? A pessoa fala, sim, eu quero. Você vai desenhar, você vai explicar, vai ensinar mesmo, ó, faça assim, depois você vem para cá, clica aqui, você vai ensinar o processo, você vai dar o procedimento, o passo a passo, vai desenhar, você vai pedir para ela te dar um follow-up, um feedback, desculpa, você vai fazer o follow-up, vai ali constantemente vendo como que as coisas estão indo, e principalmente quem está em M2, antes de você ir para esse, querendo ou não, professor ensinar, antes você precisa acolher, porque a emoção, pessoal, ela vem sempre em primeiro. Por isso que em M1 você tem que segurar, porque a emoção é eu sei fazer, sai fazendo. Você segura um pouco para ele perceber que não sabe tanto assim. Em M2 o que vai vir primeiro é a emoção novamente. E a emoção está lá embaixo, que ela percebeu que não sabe. Então o primeiro passo em M2, o líder L2 é acolher. Você tem que acolher aquela emoção para depois direcionar. Se você for direcionar como um professor, for ensinar antes do acolhimento emocional, não vai funcionar. E isso, a gente vai falar depois um pouco de Covid-19, é o que mais está acontecendo nesse momento. Tá? As pessoas não estão acolhendo, elas querem ensinar direto na lousa, direto fazendo desenho, sem escutar o funcionário, sem escutar o filho, sem escutar quem for. Então, o líder em L2, que é o líder professor, para aquelas pessoas que estão em M2, ou seja, baixa técnica e baixa emoção não, a parte emocional um pouco desmotivada, né? O líder L2 é aquele que primeiro acolhe a parte emocional e em seguida ensina e faz o acompanhamento passo a passo. Você vai fazer isso com o seu liderado por muito tempo, e esse tempo a gente não sabe, até que um dia, tecnicamente, ele é bom. Ele já entendeu a parte técnica, ele já tem condições plenas de fazer aquilo sozinho, ele já praticamente não precisa mais do seu apoio e ele vai para M3. Então, tecnicamente, ele é muito bom, mas em alguns momentos ele ainda dá uma oscilada. E aí é o que a gente chama do L3, que é o líder coach. Você sai de uma posição de líder professor e vai para a posição do líder coach. Muito bem. O que é o líder coach? O líder coach é aquele que, poxa, eu já sei que essa pessoa nessa situação tecnicamente é muito boa, só que ainda oscila em algumas partes, em algumas novas situações. Então você vai acolher. Só que não adianta acolher exatamente igual era no M2 ou até mesmo o acolhimento do M1. Todos os acolhimentos são diferentes. É um acolhimento ao mesmo tempo desafiador, ao mesmo tempo challenge, né? Que você vai trazendo aquele desafio para as pessoas, que você vai aos poucos empurrando a pessoa para ela se movimentar. Por que isso? Porque justamente tecnicamente ela é muito boa e ela está pronta para aquilo. E é muito mais um esforço para sair da zona de conforto ou para sair daquela situação do que realmente ela não saber fazer. Então a postura de um líder coach é o líder que tem a escuta ativa. É o líder que faz muito mais por questionamentos do que dando a resposta. O L2, que é o líder professor, você dá a resposta, você ensina. O líder L3, você questiona, você pergunta o quanto realmente aquela pessoa está pronta. Você ajuda, como em coach, né, com a lanterna, mostrar os pontos escuros da sala que aquela pessoa ainda não está vendo. Então o líder coach é aquele líder que, por meio de questionamentos, ajuda a pessoa a se desenvolver de forma que ela mesma encontre as respostas, porque ela tem a resposta. A instabilidade dela ainda está um pouco no emocional. Até que depois de muito tempo ela fazendo isso por diversas vezes, tecnicamente ela é muito boa, ela já se sente segura, centrada, ela vai para o L4, que aí a gente já está falando do líder invisível, né, que é o líder que o seu liderado naquela situação, naquele contexto, ele já sabe fazer. É quase que você está muito mais à disposição, a serviço, até porque quando ele precisar ele vai te procurar. Ele não vai ter o receio do quem está em M3 e em M2. Ele vai te procurar. Então você faz o follow-up, acompanhamento, uma reunião ou outra, vê se ele está precisando de alguma coisa, e esse é o líder em L4, tá? Que é o líder invisível. Muito bem, então a gente até agora entendeu os diversos estilos de liderança que existem aí no mundo e que não existe problema nenhum deles, é muito mais o como você vai levar isso para dentro da sua organização.
Depois a gente entendeu um pouco o que é o situacional, que não tem a ver com a pessoa e sim com a situação, e que uma pessoa, em 4 temas diferentes, ela pode estar em 4 momentos diferentes. Nós entendemos o que são esses 4 M's, o M1, M2, M3, M4. Entendemos um pouco do que são os R's, que é qual o estilo de liderança que eu vou usar para cada momento que o meu liderado está. E agora eu vou trazer uma visão um pouco mais ampla aí da liderança situacional, para a gente evoluindo e depois falar um pouco do momento atual que nós estamos vivendo, tá? Então, pessoal, liderança situacional tem que ter algumas habilidades, né? E algumas delas envolve um passo de diagnosticar. Você precisa saber qual momento aquele seu liderado, ou até mesmo você, eu já vou falar da autogestão, né? Está naquela situação. E quando ele chegar, se você conseguir identificar em qual momento ele está naquela situação, você consegue saber qual estilo de liderança você vai aplicar. E dentro dessa parte de diagnosticar, pessoal, é muito importante, porque se você errar, você vai usar o estilo de liderança errado, né? Com o tempo isso fica muito mais instintivo, inclusive, tá? Mas é simples, a pessoa está viva na sua frente, pergunta para ela. Olha, eu estou percebendo que tecnicamente você sabe o que fazer, mas eu estou percebendo que você tá inseguro em fazer. É isso. E ela fala, não, tecnicamente eu não sei fazer. Então ela está em M2. Tá? Você vai acolher ela primeiramente na parte emocional e depois você vai desenhar, explicar dentro daquela situação. Como ela pode vir e falar, não, tecnicamente eu já sei realmente, eu estou mais inseguro por causa do público, e você vai usar o Leader Coach, que é o L3, e vai dar o apoio emocional que aquela pessoa precisa. Então o primeiro passo muito importante é a parte de diagnóstico. Como eu identifico em qual situação que ela está. E lembra que eu falei, dentro de uma reunião de 1 hora, se você falar de 4, 5, 6 temas, para cada um desses temas, a mesma pessoa pode estar numa situação diferente. E para cada uma desses temas que ela trouxer, você vai atuar utilizando um estilo de liderança diferente. Tudo bem? O quanto isso é importante também, pessoal, olhar para nós agora. Quanto mais você caminha naquela liderança 4.0 que eu falei na última vez, quanto mais você se autoconhece, entra o autoconhecimento, quanto mais você se trabalha, mais você tem condições de se identificar em qual momento você está. E dentro da liderança situacional, a gente trabalha muito com a autogestão, que é eu me perceber em qual momento eu estou e já direcionar para o meu líder em qual momento eu estou e pedir ajuda para ele. Olha, eu preciso de um apoio emocional. Não, eu preciso que você desenhe. Estou em M2. Eu preciso que você está em M1. Então a questão da autogestão envolve inclusive a autorresponsabilidade. É você trabalhar a vulnerabilidade, sim. Se colocar no seu lugar e pedir ajuda pontual e direta que você precisa. Se você se perceber assim e atuar dessa forma com o seu líder, tudo funciona muito melhor. Imagine você implementar, a Iluminata implementa esse programa dentro de uma organização com diversos eventos, porque precisam acontecer diversos treinamentos e diversos trabalhos relacionados a isso. Imagine a empresa inteira trabalhando assim. A gente normalmente fala que é um estilo único de gestão de pessoas. É um modelo de liderança, é um modelo de gestão de pessoas que você pode ser implementado. Imagine você conhecer isso, o seu líder conhecer isso, os seus liderados conhecerem isso. Vocês vão para uma reunião muito mais direta, muito mais sincera, muito mais objetiva, utilizando o estilo de liderança adequado. Tudo bem? Então, dentro da autogestão, pessoal, puxem a responsabilidade para vocês. Se percebam em qual M e qual L qual M vocês estão e peçam ajuda adequada com o estilo de liderança que vocês precisam, tudo bem? E para os seus liderados, percebam em qual M eles estão e ofereçam essa ajuda. E no pior dos casos, se você não souber, pergunte, ele está vivo. Basta você perguntar que tipo de ajuda que ele está precisando. Tudo bem, pessoal? Então, isso é um pouco dentro de liderança situacional. De uma forma resumida aqui dentro do tempo que nós temos, né? E aí, só para complicar um pouco mais a situação, o que existe dentro da parte técnica? Que aí sim envolve uma questão de senioridade, né? Quanto mais você estudou, quanto mais formação você tem sobre o mesmo tempo, né? Quanto mais você vai aprendendo na vida, quanto mais sênior você é, mais fácil que numa nova situação que você cair em M1, você pode ter uma tendência de passar mais rápido por esse relógio. Então, dentro de liderança situacional, o óbvio é você vai passar pelos 4 momentos. Não tem como já ir direto para M3, ir direto para M2. Isso não existe.
A diferença é o tempo que você vai ficar em cada M. Pode ser que você fique segundos em M1 e você vai cair para logo para M2 ou depois para M3. Pode ser que isso aconteça, mas você vai passar pelos três. Então você pega uma pessoa de 55 anos, já foi presidente de várias organizações, já foi diretor, já implementou diversos modelos, de repente assume uma nova organização, uma posição muito parecida com as outras. Ah não, esse cara já está tranquilo, ele já está em M3 ou M4. Não, ele está em M1, é uma nova organização, é uma nova situação. O que provavelmente pode acontecer é ele passar rapidamente por M1, M2 e chegar de uma certa forma mais rápido em M3 do que uma pessoa que pela primeira vez está assumindo uma posição de liderança dentro de uma organização. Mas todos nós passaremos por todos os M's. E dependendo da situação, a gente fala que dentro do relógio, depois de estudar muito tempo o Ken Blanchard, né, a Illuminata criou sua própria metodologia muito conectada com o Ken Blanchard, mas a gente criou um relógio onde você pode andar de M1, M2, M3, M4, mas dependendo das situações você pode começar a voltar também. E aí tem diversas pegadinhas aí que dentro de uma formação maior a gente fala, tá? Então imagine você dentro de um M3, onde você tecnicamente você manja muito, e o lado emocional que ainda está meio abalado, e de repente vem um Covid-19 e você começa a ter que fazer gestão à distância, você começa a perder controle do que você achava que tinha controle, você começa a ter que entregar um resultado muito maior perto dos resultados que a empresa precisa, e a sua insegurança começa a aumentar tanto, que você começa até a desacreditar da sua própria técnica. Fala, será que eu realmente sei isso? Será que eu sou bom o suficiente? Olha, eu não estou mais entregando o resultado da organização. E você começa a entrar num processo e de repente até voltar para M2. Por que não para um M1? De tão abalado que você foi. E olha a importância do líder utilizar a liderança situacional de novo. Nesse momento que nós estamos vivendo, e agora entrando um pouco mais, o que tem acontecido muito, pessoal? Os liderados estão na sua casa perdidos. Eles primeiro porque eles estão lá em casa com as questões deles pessoais. Segundo porque era muito mais fácil para eles antigamente estar presencialmente, levantar a mão e ir ali na mesa da pessoa, conversar com um, com o outro, com o líder. Falta diretriz das organizações, muitos estão perdidos com mudanças e enfim, o próprio liderado já está com uma série de questões. E os líderes, eles não estão sabendo trazer essa diretriz. Isso eu falei muito lá no Liderança 4.0 da semana passada, onde eu falei de propósito, pertencimento, enfim, né? De uma série de coisas que é o novo papel do novo líder. Então, o líder também nunca fez gestão à distância, que na minha opinião o problema nunca foi esse, mas agora a gestão à distância está permitindo a gente perceber um problema muito maior que estava por trás disso tudo, que não é a distância, é simplesmente eu não ser líder de pessoas. Eu era líder de processos, líder de resultados, líder de metas, mas não líder de pessoas. Então tem muito líder agora que está totalmente perdido e não sabe o que fazer, como gerenciar a sua equipe. E não está sabendo realmente usar o estilo de liderança adequado. Então, de repente, uma pessoa totalmente emocional e ele está lá querendo focar na técnica. Eu tenho visto isso nas organizações que a gente trabalha. Ou quando você tem um líder que estava em M2, ou enfim, mas está em M1, e ele não sabe nem a técnica e nem o emocional. O quão importante tem sido o acolhimento nesse momento. Se o liderado não se sentir acolhido, lembrem, M1, M2 e M3 ele precisa ser acolhido. São formas diferentes, mas ele precisa ser acolhido. E o acolhimento envolve o ser humano, que foi muito do que eu falei na última reunião. Então, dentro desse cenário, pessoal, sem você ter mudado nada, você pode continuar a estar fazendo a mesma atividade que você já fazia. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas que você já fazia, com as mesmas pessoas. Só que agora você faz de casa e a sua organização mudou. O contexto é diferente, seus clientes são diferentes. A forma de se comunicar mudou. Mudou o tempo da velocidade das respostas. Então, só de ter mudado o contexto, só de ter mudado o nível de ambiente, que agora você está em casa, com uma série de impactos, todos nós sabemos que é estar em casa, de você ter que estar fazendo gestão à distância ou ter que ser gerenciado à distância, não ter mais aquele contato físico diariamente. Então, só essas mudanças por si só, e só a insegurança que o Covid-19 traz, faz com que todos nós caiamos no M1 novamente. A diferença é que você pode sair de M1 para M3 rapidamente, você pode ficar ali um bom tempo. E a habilidade e o papel e a responsabilidade do líder
nesse momento, fazer esse movimento que é acolher esses liderados, justamente para ajudar eles a saírem de M1 para M2, de M2 para M3, é fundamental. São os líderes que vão ajudar os seus liderados a saírem de onde eles estão para que eles possam entregar o que a organização precisa que seja entregue. Então, dentro disso tudo, pessoal, olha a importância de nós observarmos liderança situacional. Liderança situacional nada mais é que estilos de liderança diferente para cada pessoa, para cada contexto que ela esteja vivendo, para cada situação. E tem toda uma técnica diferente para cada uma delas. Como que eu sou um líder coach? Como que eu estou centrado, dando a segurança que a outra pessoa precisa sentir em mim? Eu preciso estar seguro primeiramente. Como que eu crio um ambiente de acolhimento dessa pessoa? Como que eu mantenho a minha escuta ativa de forma genuína? Que é a formação lá que o Lemos perguntou, não, que a Tata perguntou, né? Nós temos uma formação de líder coach, né? Que vai acontecer agora nos próximos meses, né? Então, o quão importante é eu como líder e fazer minha autogestão também para saber em qual momento eu estou. Então, por isso, esse era um dos temas principais que nós gostaríamos de abordar no dia de hoje. Liderança situacional, ela tem tudo a ver um pouco aí com o que está acontecendo, tem a ver com a própria liderança do Rancharan, com o pipeline de liderança do Rancharan, que, bom, a gente não vai entrar na liderança do Rancharan nesse momento, mas o que mais, no detalhe, né, mas o que mais tem acontecido nesse momento são as pessoas terem que descer para o operacional, os líderes descendo para o operacional, por 1 ou 2 níveis abaixo e tendo que fazer coisas que eles não estavam prontos para fazer. Ou melhor, deixando de fazer o que eles precisavam fazer. Porque existe o conforto, e aí eu foco na minha parte técnica, eu desço para a operação e a papel de liderança que quem deveria estar fazendo não está fazendo. É isso que mais está acontecendo nas organizações. Isso já acontecia, só que o momento atual, o contexto atual com o Covid-19, isso aumentou muito mais. Então a liderança situacional ela se encaixa perfeitamente dentro da liderança do Rancharan, do pipeline de liderança do Rancharan. A gente poderia trabalhar os pipelines também, qual que é o papel e a responsabilidade para cada líder e como eu faço para ficar ali. Porque um papel de líder nesse momento é muito mais acolhido do que descer lá para o operacional. Só que dado aos meus medos, os meus mecanismos de defesa e minhas motivações, é muito mais fácil eu ir para a operação do que fazer o que eu não sei fazer. Porque fazer acolhimento eu nunca fiz. Parte operacional, a parte técnica eu manjo desde muito tempo. Então eu desço no meu pipeline de liderança, vou para a parte técnica, vou para a operação e deixo de fazer o que eu preciso fazer, que é fazer a liderança, fazer a gestão de pessoas. Percebe como isso tudo se interliga ainda mais nesse momento? No fundo, pessoal, a Covid-19, ou essa situação que nós estamos vivendo, ela não muda nada, ela só está escancarando, acelerando tudo aquilo que sempre existiu, tudo aquilo que já era evidente dentro das lideranças, dentro das organizações. Está tudo bem dentro desse processo que a gente precisa passar e precisa viver, tá? E por último eu trazia no meio disso tudo para a gente misturar um pouco mais o próprio Enneagrama, o quanto os estilos aí, as tipologias e os instintos misturados com isso tudo pode ajudar. Então eu imagine eu conhecer o meu liderado, a tipologia dele, o instinto dele, os mecanismos de defesa dele, sabendo em qual situação que ele está. O meu movimento é muito mais fácil, por exemplo, eu estando em M3, como que eu posso desafiar uma pessoa que é um 9, por exemplo? Eu vou falar uma coisa que eu fazia muito com um amigo meu que era 9, né, ou é 9, enfim, se conecta mais com o 9, chegava ali meia hora antes, 1 hora antes, porque tecnicamente ele era muito bom. Ele estava em M3, ele manjava muito tecnicamente, mas tinha a zona do conforto, ia muito para a flecha 6, os medos, aquela questão, e era aquele negócio que não se movia. Então quando faltava meia hora, 1 hora, eu falava, ó, vai ter uma reunião tal horário, eu queria muito que você tocasse dessa forma. E, ele falava, poxa, como que é? E aí eu acolhia ele emocionalmente. Aí, ó, Rafinha falando, lembro bem, né? Eu não ia dar nomes, mas já que a máscara caiu, mas não foi só com o Rafinha, com muitas outras pessoas, né? Então, eu dava o acolhimento emocional que era necessário naquele momento, eu estava presente sim para dar segurança, porque tecnicamente ele já era muito bom. E melhor de tudo, ele chegava lá e arrebentava, era linda, fazia um negócio do cacete que todo mundo elogiava, porque ele já era bom naquilo. Então isso é uma das coisas. Então eu conhecendo a tipologia, ou conhecendo o instinto, eu consigo desafiar muito mais em M3
ou em M2, ou eu vou saber direcionar, ou eu vou saber o que é da pessoa e o que é da situação. Eu começo aí, pessoal, com um nível de liderança situacional mais sutil. Eu saio de uma liderança situacional mais macro, que já é fantástica, e começo a ir para o nível da sutileza. E aí eu começo a observar realmente se aquele movimento é porque ele não conhece tecnicamente ou é porque no fundo tem uma resistência e um mecanismo de defesa atuando e eu preciso atuar em cima disso primeiro antes da liderança situacional, ou tudo isso junto. Então, pessoal, para vocês pensarem, né, liderança situacional, liderança do Rancharan, pipeline de liderança do Rancharan, junto com o Enneagrama, você mistura tudo isso e mais algumas outras técnicas e ferramentas, você começa a fazer gestão de pessoas, que é o que a Illuminata sempre convida, que é o que a Illuminata acredita. E esse momento que nós vivemos, pessoal, ele não deve passar tão rápido, mesmo que passe esse e outras situações virão, o quanto é importante nós estarmos olhando para nós mesmos. Porque se eu me desenvolver, automaticamente as pessoas que estão ao meu redor também vão se desenvolver. Tudo bem? Pessoal, é isso que eu queria falar de liderança situacional, dentro do espaço de tempo que a gente tem, dentro do que era possível. A gente falou muito da autogestão, da autorresponsabilidade, o quanto eu puxo isso para dentro de mim, o quanto realmente eu observo o que está acontecendo, observo o contexto, observo aquela pessoa naquele contexto e lidero ela da forma que ela precisa ser liderada. E lembre que todos nós estamos aprendendo. Então, pessoal, não tem problema você também trabalhar a sua humildade, o seu próprio momento de liderança, também falar para a pessoa quando você não souber. A transparência, né? É o lado genuíno da coisa. Poxa, eu também não sei como que a gente pode sair disso junto. Vamos pedir uma ajuda de um terceiro? Ou fazer o acolhimento emocional, enfim. Então nós também estamos trabalhando em um processo de transformação contínuo. Tudo bem? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a última live de segunda-feira nesse formato, dentro do desenvolvimento humano. Vocês podem levar tudo isso que eu falei para dentro de casa. Pensem que os seus filhos são as mesmas coisas. Os seus pais lá também são as mesmas coisas. Todos nós somos as mesmas coisas. Às vezes eu sempre fui dono de casa, sempre fiz a minha alimentação, cuidei dos filhos, só que estamos num momento diferente. Acabou, foi para M1. Se ela vai demorar, quanto tempo ela vai demorar para chegar em M3, cabe a você perceber. No caso de parceiro, um homem e mulher, aí não é mais uma questão de liderança, né? É uma questão de parceria mesmo, e juntos vocês saberiam olhar isso. No caso de pai para filho, depende da idade, sim, é um papel do pai e da mãe saber em qual momento o seu filho está, e se você precisa desenhar, se você precisa dar diretriz, se você precisa colher. Agora, de uma forma geral, pessoal, para ficar mais fácil memorizar tudo isso, M1, M2, M3 precisa de acolhimento. São acolhimentos diferentes, mas o acolhimento emocional sempre vem na frente. Depois você trabalha com a direção, ou com o desenho, ou com questionamentos, tudo bem? Então aproveitem isso para entender que realmente nada mais importante do que o momento, do que a própria liderança situacional. Cai como uma luva, né? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Alguns recados rápidos e importantes. Nessa quarta-feira a gente lança as nossas formações de Enneagrama online, depois virá presencial mais para frente, e por isso houve uma troca na live de quarta-feira, que era normalmente Enneagrama, veio para terça-feira. Ó, Jocelia, tá muito ótimo esses temas, quantos ensaios para aprofundar, aí o núcleo falando excelente, legal que vocês estão gostando, tá? Então a live de Enneagrama, que normalmente é quarta, vai ser amanhã, será a última live nesse formato dentro do Abril e Maio da Transformação, porque quarta-feira começa as aulas online de Enneagrama. Se você já é aluno nosso, se você não é aluno nosso, não importa, acesse o nosso site, entre em contato com a gente, acesse as redes sociais. Você pode comprar diretamente pelo site do Simpla, você pode entrar em contato com o nosso comercial, fazer inscrição, você pode comprar ou a formação completa de Enneagrama ou comprar pura e simplesmente esse primeiro passo que são as aulas online. Serão 6 aulas online de 2 horas cada, onde aí os professores de Enneagrama da Illuminata estarão dando essas aulas, participação de diversas pessoas, a Fernanda vai conduzir isso, a Vivi vai entrar em alguns momentos também, enfim, o Pedro também participa, enfim, do Zin e a Cissa e a Sarita, que são os professores de Enneagrama, tá?
Então, se você tiver interesse ou ainda tiver um pouco em dúvida para ir para uma formação completa, você pode fazer só a formação online, que são 6 encontros de 2 horas. É muito mais fácil, muito mais barato e se encaixa melhor nesse momento. E depois você repensa na formação completa. Então, começa nessa quarta-feira, você ainda tem aí 2 dias para tomar sua decisão e se inscrever. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Queria falar também um pouco da mentoria transformacional. Também está no nosso site, está na nossa primeira página, na home, está divulgada nas nossas redes sociais. Mentoria transformacional é um trabalho que a Iluminata fazia de sustentação das pessoas que passavam pelos processos de transformação dentro da Iluminata e queriam dar continuidade no seu processo de transformação. Mas aí precisava esperar uma nova aula online acontecer lá no Chantal, aula online não, né? Um novo encontro no Chantal, uma nova formação, ou dentro do corporativo a organização pagar um novo módulo. Então a mentoria transformacional vem justamente para você que quer continuar seu processo de transformação e que está precisando de um apoio emocional, está precisando de uma mentoria. E então a gente lançou esse programa, ele já era uma ideia bem antiga, a gente lançou já faz 1 mês e pouco, e principalmente no momento de Covid, a gente está dando uma atenção especial. No mês de abril, maio e junho, nós estamos trabalhando com dinheiro consciente, ou seja, você paga o que você acreditar que valeu e que é possível para você pagar. Não é por isso que a gente vai tentar te atender, deixar de te atender. Se você está precisando de apoio, nós temos 15 consultores da Iluminata preparados para te dar esse apoio emocional que você precisa ou dar continuidade ao seu processo de transformação. Para participar é super simples, ou nas redes sociais, no próprio site da Iluminata, tem lá, você preenche uma ficha de inscrição bem curtinha, um dos nossos consultores entra em contato com vocês e a gente vai dar esse apoio emocional que vocês estejam precisando nesse momento. Então dê uma olhada na mentoria transformacional também, tá? Muito bem, pessoal, nós temos outras formações online sendo lançadas, tá? Então nós também estamos lançando o Practitioner de PNL online, serão 12 encontros online de 2 horas e depois a gente vai ter o presencial mais lá na frente. Nós estamos também com o Master de crenças, né? A parte de crenças muito forte que nós lançamos a primeira turma, lotou, a gente lançou a segunda turma. Então nesse momento de aulas online você pode fazer crenças do Master de PNL, você pode fazer o Practitioner de PNL também, você pode fazer o autoconhecimento com o Enneagrama, que começa nessa quarta. Em breve nós teremos mais formações online de hipnose, nós teremos o Leader Coach e diversas outras novidades, tudo isso online. E aí é isso, vai seguindo a gente nas redes sociais, as nossas lives, enfim, nós estamos sempre se reinventando e a partir de junho a gente vem com novas novidades, tá? Nós também lançamos os nossos podcasts e os playlists das músicas. As pessoas que fazem processos com a gente, trabalhos com a gente, elas sempre pediram as músicas que a gente utilizava em sala de aula, ou nas lives, ou nas formações, ou nas induções. Então a gente lançou os playlists por escolas e também tem lá as músicas que a gente utiliza no corporativo e tudo mais. Tá lá no Spotify, basta procurar lá Iluminata Escola de Transformação. E também podcasts, você que perdeu a live, você quer escutar, pode escutar todas as nossas lives e dentre diversos outros materiais, conteúdos estão sendo criados lá agora para o podcast, quando você estiver dirigindo, quando você estiver em casa, ou antes de dormir, enfim. Então também tem essas novidades, dentre infinitas outras possibilidades que estão vindo a partir de junho. Pessoal, fico aqui, faltam poucos minutos aí para encerrar o Instagram, a própria live do Insta. Eu espero que tenha agregado, eu espero que tenha valido a pena para vocês, que tenha trazido um pouco de reflexão, que eu tenha trazido um pouco da técnica de como você utilizar isso no dia a dia. Misturamos um monte de coisa, liderança situacional, com Enneagrama, com pipeline de liderança do Rancharan, falamos do Covid, né? Enfim. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham me ajudado muito esse trabalho. Também estou aprendendo, também estou usando, descobrindo novas coisas. Enfim, fiquem com Deus. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, dê um like. Agora, quando fechar, vai lá, comece a nos seguir lá dentro do Instagram. E continuamos aí as nossas conversas em breve, tá, pessoal? Uma ótima noite. Beijo grande.